E aí, gente, beleza? Vamos aí para mais um exemplo aí, para mais um exercício de cálculo de limite, ok? Vamos aqui o exemplo, certo? Também são dois itens bem simples de calcular. Vamos calcular aqui o limite de 3x mais 4 sobre raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, quando x vai para mais infinito ou quando x vai para menos infinito, nesses dois casos, ok? Bom, para não ter que escrever todo o tempo limite de x quando vai para mais infinito, limite de x para mais infinito, certo? Eu vou ver só o que acontece com essa função, certo? O que acontece com essa função aqui. Aí no final eu boto o limite, ok? Bom, então eu vou só escrever aqui a função 3x mais 4 sobre raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5. Ok? No final eu vou simplificar aqui essa expressão aqui, certo? Tentar dar uma melhorada nela. E aí quando a gente chegar num determinado momento, aí a gente vê o que acontece, aí eu boto o limite. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar o x em evidência aqui em cima, e aqui embaixo, no denominador, eu vou colocar em evidência o x ao quadrado. Então aqui eu colocando o x em evidência, vai ficar o quê? 3 mais 4 sobre x sobre... Se a gente colocar aqui o x ao quadrado em evidência, o que vai ficar? A raiz quadrada de x ao quadrado em evidência, aqui vai ficar 2 menos 5 sobre x ao quadrado. Ok? Lembra que colocar em evidência, né? Por exemplo, eu coloquei o x em evidência aqui, então eu vou pegar essa primeira parcela e vou dividir por x. Então 3x dividido por x dá 3. E pega a segunda parcela e divide por esse cara, 4 sobre x. Aqui é a mesma coisa, coloquei o x ao quadrado em evidência. O que eu vou fazer? Eu pego a primeira parcela e divido por x ao quadrado. Então sobrou quem? Sobrou só o 2. Pego o 5, né, e divido por x ao quadrado. Está aqui ele. Ok? Bom, aqui eu posso fazer o seguinte. X, 3 mais 4 sobre x. Vocês lembram de uma propriedade que diz o seguinte. Raiz quadrada de A vezes B é a mesma coisa que raiz de A vezes a raiz de B, né? Lembram dessa propriedadezinha aqui. Bom, aqui eu tenho isso aqui vezes isso aqui, que está no parênteses. Então aqui a gente pode escrever assim, raiz quadrada de x ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 menos 5 sobre x ao quadrado. Ok? Bom, aí isso aqui é o quê? O que é raiz quadrada de x ao quadrado? Raiz quadrada de x ao quadrado, certo, gente? Em geral, não é x, certo? Raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui é módulo de x, tá? E o que é módulo de x? Lembra que módulo de x, né? É x se o x for maior ou igual a zero e dá menos x se o x for menor que zero, tá? Você pode ver isso, por exemplo, se você pegar raiz quadrada, né? De 4, raiz quadrada de 4, isso aqui dá quanto? Dá 2, tá? Só que 4 é 2 ao quadrado. Então dá 2, dá o número que está aqui positivo. Agora, o que seria a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado? Seria menos 2? Não, certo? Seria menos 2 em módulo, que daria 2. Tá? Bom, então aqui, como a gente está trabalhando aqui o primeiro caso, né? Que é quando x vai para mais infinito, então a gente está assumindo aqui que esse x aqui é um número positivo, é um número muito grande, então positivo. Então a raiz quadrada dele tem que ser positivo, né? Se o número é positivo, a raiz quadrada dele ao quadrado é o módulo dele, portanto é ele próprio, certo? Então fica só o x, então ficaria x, aqui em cima, 3 mais 4 sobre x, sobre, aqui fica o próprio x, né? Opa, aqui é raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 menos 5 sobre x ao quadrado.
ok? E aí aqui, né, morreu, né? Corta esse cara com esse cara. O que que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ficar igual a 3 mais 4 sobre x sobre raiz quadrada de 2 menos 5 sobre x ao quadrado. Bom, a gente já chegou no ponto que a gente já pode calcular. O que que acontece aqui, gente? Aqui, ó, quando a gente calcula, quando a gente manda o x para infinito, lembra do exemplo lá daquela função, né? F de x, 1 sobre x, né? Quando a gente manda o x para infinito, ou seja, quando esse negócio aqui fica grande, tá? Então a fração vai para onde? Vai para zero, tá? Então o limite dessa expressão aqui é 1 sobre x, tá? Quando o x fica muito grande, isso aqui tende a zero, ok? Não só quando é 1, né? Mas quando aqui em cima é uma constante, certo? Então isso aqui vai para zero, tá? Então é a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. Você tem uma constante aqui e o seu x está indo para infinito. Então essa parte aqui de cima, ó, vai para zero. E aqui também, certo? Ó, essa parte aqui, ó, também vai para zero. Por quê? Porque aqui você tem uma constante e aqui você tem uma coisa que está indo para infinito, certo? Então essa primeira parte aqui, ó, essa parcela aqui de cima vai para zero, essa aqui também. Então no fim das contas, o que que vai sobrar? Isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então a gente pode já escrever aqui o limite de 3x mais 4 sobre raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, quando x vai para mais infinito, isso aqui é igual a 3 sobre raiz de 2. Ok? Bom, o que é que vai mudar desse item aqui para esse item aqui? Pouquíssima coisa, é só a única coisa que muda, né? Do exemplo, desse exemplo aqui, do exemplo A, é só que aqui a raiz quadrada, né? A raiz quadrada desse número x agora vai ficar menos x, porque agora a gente está supondo que o x está indo para menos infinito. E se o x está indo para menos infinito, ele é negativo. Se o x é negativo, x negativo, o módulo dele é menos x. Então vai aparecer um menos bem aqui, tá? Esse menos aqui, né, ele vai vir na próxima passagem, vai ficar aqui, né? Então vai ficar esse x com esse menos x aqui, vai ficar menos 1, né? Vai aparecer um menos aqui. Aí o resto é tudo igual, né? Você vai cortar, esse aqui vai para zero, esse 4 sobre x, isso aqui também. Então fica 3 sobre raiz de 2. Só que com o sinal menos daqui, né? Beleza, gente? É isso aí. Até a próxima. Valeu!